Bom dia, gente. Hoje nós vamos começar um novo tema do modernismo. É um tema que eu gosto muito. Foi o movimento que me fez me interessar pela arte e pela literatura. Espero que vocês gostem, que tenha em vocês um efeito semelhante ao que teve em mim. Um efeito de impacto muito grande. Então aí temos o sumário do que vai ser trabalhado. E vamos lá. O modernismo, então, gente, é um movimento artístico de ruptura por excelência. Ruptura com modelos tradicionais, ruptura da naturalidade, subversão da naturalidade e do naturalismo. Como vocês podem ver nesse retrato da mulher chorando de Pablo Picasso. O retrato de uma pessoa passa a ser produtivo das camadas mais profundas da sua realidade. Não simplesmente o traçado dos seus contornos, ou seja, você não vai ali desenhar os contornozinhos perfeitos, tentando fazer como se fosse uma fotografia, mesmo porque a fotografia já tinha sido inventada no século XIX e a pintura, portanto, tentava buscar novos meios de expressão. Então, o retrato de uma pessoa passa a ser produtivo das camadas mais profundas da realidade, e não simplesmente o traçado dos contornos. Os sentimentos, a história, a percepção que aquela pessoa provoca no artista são exagerados, levados ao máximo de intensidade. Esta talvez seja a melhor palavra para descrever o modernismo: intensidade. Cada cor, cada verso, cada cena deve vibrar na sua intensidade. Já não se procura a suavidade, mas o impacto. O mundo que vem aos olhos não dá conta da realidade. Por isso, o artista deve buscar aquilo que está oculto e produzi-lo, torná-lo insuportavelmente claro. Se a guerra é horrível, o horror deve ser desdobrado em sua intensidade. Então, esse quadro do Pablo Picasso, gente, foi produzido no contexto da Guerra Civil Espanhola, em que o governo fascista bombardeou a população civil, além dos soldados da resistência, também bombardeou a população civil, e o horror disso não poderia, talvez poderia, mas o sentimento de horror não poderia ser retratado de uma maneira natural. O impacto não seria o mesmo. Para passar o impacto do horror do bombardeio da população civil, o horror da guerra, é necessário que se desdobre a realidade e que se mostre uma realidade mais profunda da vivência daquela experiência. A experiência do massacre grita na deformação que provoca. Gente, no entanto, apesar de ser um movimento de ruptura, nada se produz por si mesmo. Nada se produz do nada. A arte de ruptura também tem a sua tradição. Por exemplo, as vanguardas modernistas, uma das vanguardas modernistas que a gente vai estudar mais para frente, o expressionismo, reivindica para a sua tradição dois grandes pintores do século XIX. Um deles viveu até o século XX, mas teve um colapso nervoso e parou de ser tão produtivo, que são o Vincent van Gogh e o Edvard Munch, ambos pintores nórdicos. E aí a gente vê como isso influenciou, como isso pode ser visto como algo que vai ser incorporado pelos expressionistas. Vocês vão ver na aula sobre o expressionismo. O Van Gogh, a gente tem aí o quadro A Noite Estrelada,
e O Grito, do Eduardo Munch, que é extremamente famoso, né? Todo mundo já deve ter visto pelo menos esse rostinho da pessoa gritando, em que o grito contamina o mundo inteiro. A gente vai ver isso com mais detalhes na aula sobre o expressionismo. Bom, algo que permeia a maior parte dos artistas, se não todos eles, no modernismo, é a autoconsciência. A arte se desdobra sobre si mesma. Ela é uma reflexão sobre a própria arte. Quais caminhos devem ser tomados? Existe um programa a ser seguido? Em cada ateliê ou sarau, gente, naquele momento, era escrito um novo manifesto. Às vezes saía mais de um manifesto em um mesmo grupo de artistas. Um manifesto, ou seja, uma produção de uma explicação de um programa artístico. Mesmo que esse manifesto seja uma ruptura, uma série de rupturas, como é o caso do Manifesto Surrealista, há um programa visível e, portanto, uma consciência de um caminho que deve ser seguido para a arte, um caminho para a arte. Gente, se, como foi dito anteriormente, é preciso fazer vibrar a intensidade, como a gente viu no quadro, nos dois quadros do Picasso, vibrar ali, desdobrar a pessoa para fazer com que o sentimento dela se esboce na sua própria cara, desdobrar o momento da guerra de modo que tudo seja englobado num mesmo quadro, no mesmo quadro que emite essa experiência do sentimento de horror. Se, como foi dito anteriormente, então, é preciso fazer vibrar a intensidade, vibrar a realidade em sua intensidade, então é necessária a busca pela maneira de fazer com que a realidade vibre em intensidade, certo? Buscar a maneira de fazer isso. Porque essa maneira não está dada, essa maneira não está ali pronta. Cada obra vai exigir uma maneira de ser feita. Por isso, cada poema, cada quadro, cada filme, porque o modernismo abarcou todas as artes, cada filme, cada quadro, cada poema vai buscar uma maneira, um caminho para a sua arte, para a sua expressão, para a sua forma. A realidade a ser produzida pelo artista jamais é a mesma, porque os fatores se modificam. O artista não é o mesmo quando faz uma nova obra. O artista tem um novo objeto que ele está estudando. O objeto modifica o artista por sua vez. Então, os fatores todos sempre se modificam a cada obra, e a cada obra é necessária uma nova experimentação. Então, o experimentalismo é uma característica muito importante, porque se é preciso fazer com que a realidade vibre em intensidade, então a própria realidade é que vai dar a forma. E se a própria realidade que dá a forma, é preciso buscar a forma. É preciso buscar a forma de expressão da realidade a cada obra. Por isso o experimentalismo. Assim, a experimentação, a busca da forma para determinada realidade, o experimentalismo é o traço fundamental para os modernistas. Bom, algumas explicações de contexto. Eu quis começar por essas coisas mais interessantes para tentar fazer com que vocês se interessassem mesmo, e agora informações sobre o contexto histórico e tudo mais. Então, o movimento modernista tem início no início do século XX, né, no início do século passado, antecede e é contemporâneo da Primeira Guerra Mundial, certo? E do entre-guerras, entre Primeira e Segunda Guerra. Também passa pela Segunda, mas por enquanto a gente está falando até esse período até a década de 30. Acontece uma série de revoluções, dentre elas a Revolução Russa é bem sucedida,
e uma série de outras revoluções são reprimidas. Junto a isso, ascende o fascismo. Então, a burguesia, ameaçada pelas revoluções do povo, solta os cachorros do fascismo para reprimir as revoluções. Então, ascende o fascismo na Itália, em Portugal, na Espanha e na Alemanha, o nazifascismo da Alemanha. Então, é um período de grande convulsão social, guerras, fascismo, revoluções, guerra civil na Espanha, por exemplo, também. E tudo isso, é claro, é refletido na arte, né? Uma última observação sumária, só para esclarecimento, para que vocês tenham claro nas suas cabeças. Modernismo e vanguarda têm uma pequena distinção. Toda vanguarda é parte do modernismo. Vanguarda é um programa dentro do modernismo. Então, expressionismo é uma vanguarda modernista. Surrealismo também, futurismo, tudo isso são vanguardas. Mas nem todo modernismo é uma vanguarda. Existem modernistas que não se vincularam a nenhuma vanguarda. Portanto, uma coisa abarca a outra. Então, como num diagrama, a gente tem modernismo e dentro do modernismo, as vanguardas. Certo? Isso é só uma observação para vocês terem claro aí. E, por último, em síntese, que vocês tenham claro, gente, que o modernismo não é um movimento uniforme, a gente vai ver isso mais claramente nas próximas aulas, mas, se for possível definir algumas características que são comuns ao modernismo, aos artistas modernistas, eu diria que essas características são a ruptura, então você romper com os modelos tradicionais, com o naturalismo, com a naturalidade de representação, a intensidade, fazer vibrar a realidade em intensidade, e o experimentalismo, porque se você precisa fazer vibrar a realidade em uma intensidade, você precisa experimentar a forma de fazer isso, porque essa forma não está dada, não está pronta. Ela precisa ser buscada, experimentada. Certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito desse tema e a gente vai tratar das vanguardas uma por uma nas próximas aulas. Um abraço.